Fala aí pessoal, vamos lá. Fascículo 2 ou módulo 2, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos falar sobre essa terminologia e definições aqui, 2026. Bom, começando aqui com ART. O que seria uma ART? ART é nada mais, nada menos que uma anotação de responsabilidade técnica. É nela que é colocado os dados técnicos sobre o serviço que aquele técnico está sendo é, está executando ali, né? E nisso é como se fosse um documento legal. Então aquele técnico ele fica responsável por dimensionar aquela carga é, instalada ali junto àquele medidor. Então a RT é isso, é um instrumento por meio do qual o engenheiro comprova a autoria ou a responsabilidade relativa à atividade técnica por ele realizada, expedido pelo CREA. Então aqui a Light ela meio que se protege em cima desse TRT aí de alguns profissionais. Vamos supor, o cara instalou um padrão Light lá, aí o técnico foi lá, vistoriou, aprovou aquele ponto de apoio ali. Aí vamos supor, futuramente aquilo ali cai, arrebenta o fio, aí o cliente vai querer processar a Light. Aí no dia lá do processo, a Light vai apresentar a TRT e culpa o técnico que a pessoa contratou. Então é mais para isso aí, entendeu? E para comprovar o conhecimento daquele profissional naquela área ali. Porque não pode ser qualquer um que pode executar esse serviço. Mas na prática é isso que eu falei. Aterramento, galera. O aterramento ele serve para quê? Para duas coisas. O aterramento no padrão ele serve para proteger os equipamentos, a tensão que entra para a residência. Numa instalação trifásica, não sei se vocês sabem, se romper um neutro, acaba retornando naquele neutro que foi rompido as três fases que entram para a residência. E nisso, o que pode ocorrer? Pode ocorrer o 220 nos equipamentos, entendeu? Porque vai entrar uma fase daqui, outra daqui, aí elas vão tentar achar a saída pelo neutro. O neutro foi rompido, não tem potencial zero no neutro. Então, quem vai consumir essas duas fases? Equipamento. E se for local que o equipamento é 127, ele vai estar sendo alimentado por 220. O que vai acontecer? Vai queimar aquele equipamento, aquele motor da geladeira, a fonte de um computador. Já aconteceu isso, em queimar uma fonte de um computador, entendeu? Sem querer, eu deixei o neutro desconectado no quadro, mexendo. Aí desconectei, foi questão de um minuto, queimou a fonte de um computador. Então é isso que acontece. Então o neutro ele serve para proteger os equipamentos, entendeu? Por isso que cada a Light solicita o aterramento e em cada padrão Light, porque se um dia o transformador da Light romper aquele neutro ou der um zinabre lá, o que vai proteger os equipamentos da resistência vai ser os aterramentos dos padrões Light, entendeu? Então é mais isso aí. E tem aquele aterramento que é individual da casa, né, que é mais para proteger contra choque, né, no micro-ondas, choque no forno, na máquina de lavar. Então é aquele aterramento que protege para a pessoa não tomar um choque. Então são esses dois tipos de aterramento: ligações elétricas intencionais com a terra, podendo ser com objetivo funcionais ligadas do condutor neutro à terra, onde protege o neutro das fases, né? Se o neutro romper, o aterramento segura. Proteção ligada à terra nas partes metálicas não destinadas a conduzir correntes elétricas. Esse é o aterramento já do quadro de distribuição dentro da casa da pessoa, entendeu? Esse aterramento aqui também ele protege, vamos supor, se o neutro lá do relógio der problema lá, entendeu? E se romper da rua para dentro da casa da pessoa. Vamos lá, baixa tensão. O que é baixa tensão? É tensão entre fases cujo valor é abaixo de 1000 volts. Então isso aí qualquer profissional já está por dentro. Barramento blindado. Elemento de um sistema de linha elétrica pré-fabricado composto por barras. Seu suporte é isolado, invólucro externo, bem como eventuais meios de fixação e
de conexão a outros elementos destinados a alimentar e distribuir energia elétrica em edificações para usos residenciais ou não residenciais. É praticamente uma isolação no barramento, né? Cabo de comunicação, condutor, destinado à transmissão de dados de comunicação, sistema de medição e leitura centralizada sem cabo de comunicação. Isso aqui é um cabo de comunicação, é como se fosse um cabo de internet, tá aí. Caixa concentradora de dados lógicos. Caixa é uma caixa destinada a alojar, guardar os acessórios do sistema de comunicação, sistema de medição e leitura centralizada, SMLC. É a caixa do medidor, né, praticamente ali no CM3. Vamos lá, caixa de inspeção de aterramento. Caixa de possibilitada proteção mecânica da conexão do condutor de aterramento à haste e também a inspeção e medição periódica, né? Então isso aqui é uma caixa de inspeção de verificação do aterramento, da haste de aterramento. Ali, essa caixa serve para o profissional ali inspecionar como é que está conectado o aterramento, até mesmo medir esse aterramento, tá, galera? Para ver se está dando a resistência baixa, boa, em relação a ômega, né? Diz que uma resistência boa é até 2 ômega, né? Passou de 5 ela já fica meio ruim, né? Esse aterramento já está meio ruim. Fala isso porque eu trabalhei com para-raio, eu sei como é que é, já trabalhei medindo o aterramento. Até 2 ômega, pô, o aterramento está excelente. Claro que tem que ter o equipamento certo para você poder estar medindo ele. Tem uns testes aí que a gente faz com lâmpada, né? Tu bota uma fase da lâmpada na haste, uma ponta da lâmpada na haste e a outra na outra lâmpada. Se acender o aterramento tá ok, para padrão light. Mas o certo mesmo é usar o equipamento certo. Caixa de passagem. Caixas destinadas a facilitar a passagem, possibilitando derivações de condutores. O que acontece? Eu vou falar, a caixa de passagem ela é muito boa. Vamos supor, tu montou um padrão ali na fachada, aí tu tem que levar o cabo pro fundo do quintal lá do cliente. Aí o cara quer que aquele cabo passe subterraneamente, né? Aí o que acontece? Até 6 metros tem que ter uma caixa de passagem, entendeu? Ainda mais se for cabo 16mm. Então, a gente que é técnico, geralmente a gente faz uma gambiarra aí, a gente usa essas caixas de aterramento para fazer as caixas de passagem e ali mesmo coloca as hastes de aterramento e conecta ali o neutro já. Tem como fazer esse projetinho para dentro da casa do terreno, entendeu? Só não serve para fazer aquele padrão CM200 que é o aterramento do lado de fora, mas se for, tipo assim, o cliente for fazer um aterramento interno, ele consegue usar esse mecanismo aí para poder fazer a caixa de passagem dos cabos de fase também, tá? Você pode estar usando um cabo blindado, né? Esse cabo da Light aí trifásico aí, para passar junto ali no eletroduto de 1,5 polegadas. Caixa para medição. Caixa destinadas a abrigar o equipamento de medição monofásico como polifásico, além de outros acessórios completamente para medição direta ou indireta. Então, eu falei ali em cima que era para aquela caixa lá de comunicação, poderia ser a caixa de medição, mas não é não. Lá, a caixa de comunicação é para mandar informação para a Light. Aqui já é uma caixa de medição, onde o técnico da Light ele vai conseguir averiguar ali o medidor, tá? Caixa para proteção geral, aqui está falando sobre a caixa de proteção geral, que é a caixa de disjuntor, caixa destinada a alojamento de disjuntor, de proteção e seccionamento. Seccionamento é aquela caixa de aonde tem um barramento, 3 barramentos e um barramento de neutro, aonde é seccionado a entrada de alimentação da Light para atendimento subterrâneo, tá? Então vamos supor, centro do Rio, vai vir a Light, vai vir pá, com cabo e vai entrar dentro da caixa de seccionamento e dali vai para o medidor destinado à medição,
Então é assim que é feito no centro do Rio, em alguns lugares, tá? No sistema aéreo não, vem do cabo da rua até a casa do cliente aí. Caixa para seccionadora. A caixa destinada a alojamento de dispositivos de seccionamento com finalidade de interromper a alimentação dos condutores do ramal de conexão de entrada. Caixa para seccionadora. Caixa para proteção geral. É isso aí que eu falei, né? Tô confundindo. Carga instalada. O que é carga instalada? Vamos supor, montou o padrão ali na fachada. Aí ela te fala para você dimensionar a carga instalada. O que é a carga instalada? É os equipamentos que estão dentro da casa do cliente, entendeu? Geladeira, televisão, chuveiro, ventilador, ar-condicionado, tudo isso é carga instalada. Aí eu vou ler aqui para vocês. Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora em condições de entrar em funcionamento, expressa em kW. Tipo assim, aqui tá escrito tecnicamente, mas eu explicando, eu falo mais uma tradução para profissionais que tá iniciando na área, né? Então por isso que é bom eu estar passando de uma forma mais fácil aí para você entender, porque até eu já tive dúvida sobre isso aqui, tá? O que é carga instalada? Porra, a Light pediu a exigência aqui de um. Uma vez veio uma exigência da Light, o que é carga instalada? A Light solicitou carga instalada, não sei o que lá. Aí eu falei, porra, carga instalada. Depois fui ver que era os equipamentos, né? Da casa do cliente. Conselho de arquitetura. Isso aqui é os conselhos, né? Onde o técnico é registrado. Isso aqui você já sabe, é CFT, conselho técnico, compartimento para transformação. O que é compartimento para transformação? Compartimento para transformação é uma subestação, né? Vamos supor, um prédio, um posto de gasolina tem que ter uma subestação, entendeu? Tem que entrar o 380 e entrar dentro do transformador e do transformador fazer a transformação para baixa tensão, abaixo de 1000 volts. Então o que é isso? É comportamento, infraestrutura, uma infraestrutura instalada, uma casa, uma cabine destinada à instalação de equipamentos de transformação, proteção e outros necessários ao atendimento à unidade consumidora do empreendimento. Então tu vai ver isso aqui aonde? Posto de gasolina, prédios, entendeu? Uma escola, tu vai ver isso aqui. Em alguns lugares tu vai ver isso aqui, porque tem muito ar-condicionado, tem muita bomba. Então, para não sujar a rede da rua, porque às vezes o transformador de baixa tensão na rua não aguenta, é preciso, né? Passou de tantos kVA, é preciso fazer uma cabine de transformação. Mas isso aqui entra em estudo, tá, galera? Isso aí entra em estudo. Vamos supor, padrão do CM1200. Tem lugar que tem que ter transformação, entendeu? Porque às vezes o transformador da rua já está congestionado. Aí então entra em estudo, entendeu? Tem alguns serviços que entra em estudo. Aí a Light vai solicitar, precisa fazer uma cabine de transformação, isso, aquilo, tal. Em alguns lugares a Light fornece transformador, né? Mas tem lugares aí, tipo área rural, o cliente tem que bancar tudo, entendeu? Concessionária. A concessionária é a distribuição de energia, Light, Enel, entendeu? Condutor de aterramento. Condutor de aterramento é o condutor que vai fazer a proteção de aterramento ali dos padrões, né? Condutor que faz a ligação elétrica entre uma parte condutora e o sistema de aterramento. Condutor de proteção. Condutor utilizado para interligar massas, conjunto das partes metálicas de instalação e equipamentos não destinados a conduzir corrente a um terminal de aterramento principal. Vamos supor, o padrão Light CM200 é metal, então na lateral dele tem que ter um condutor de proteção até o aterramento. Então é isso aí. Esse é o condutor de proteção que está falando aqui. Consumidor é o cliente, né? É a casa aonde está instalada as cargas. Então, naquela casa ali tem um consumidor. Então, o consumidor é o próprio cliente, né? Pessoa física ou jurídica de
direito público ou privado, legalmente representada que solicite o fornecimento, a contratação de energia elétrica ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento da sua unidade consumidora, segundo exposto, normas tal. Aí vamos continuar aqui, né, galera? Eu ia até parar nessa aula aqui, mas tem muita coisa aqui que a galera já sabe aí, né? CREA, já falei, Conselho Nacional. Demanda. Demanda, o que é demanda? Vou tentar explicar com o meu conhecimento. Demanda é igual aonde fica as cargas instaladas. Existe uma demanda de carga ali naquele local, entendeu? Então a demanda pode ser 5 kVA, 7 kVA, 8 kVA. Só para vocês entenderem melhor. Valor máximo de potência absorvida num dado intervalo de tempo por um conjunto de cargas existentes, numa instalação obtida a partir da diversificação dessas cargas por tipo de utilização definida em múltiplos de VA ou KVA para efeitos de dimensionamento da rede de distribuição, condutores, disjuntores, níveis de queda de tensão ou ainda qualquer outra condição semelhante. Então a demanda é o conjunto de cargas instalada em KVA. Em cima dessa demanda você consegue calcular o fator de potência para poder dimensionar o tipo ideal de cabo para aquela demanda ali, ou o tipo ideal de medidor para aquela demanda ali, entendeu? Então existe um fator de demanda, um fator de potência para somar com a demanda para você entrar num cálculo corretamente, para você não subir o orçamento ali daquele tipo de medidor. Então existe uma demanda, um cálculo, e isso mais para frente vai ser falado aí, tá, galera? Dispositivo de proteção à corrente definitiva residual, DR. Dispositivo de seccionamento. O que é o DR? O DR é um tipo de dispositivo para poder proteger, né, pessoas que venham tomar um tipo de carga e não fique conectada muito tempo nessa carga. Então o DR ele desarma na hora que essa pessoa leva esse tipo de carga, que é uma carga, é um choque, né? Então o DR ele serve para isso, para proteger esse tipo de risco aí, né? Dispositivos de seccionamento mecânico ou associação de dispositivo destinado a provocar a abertura de contatos quando a corrente diferencial residual atinge um dado valor em condições específicas. Então DR é isso. Vamos supor, instalou um disjuntor, no quadro tradicional residencial é instalado o disjuntor e depois do disjuntor é instalado um DR, entendeu? Um DR. Então a mesma corrente que passa no disjuntor tem que passar no DR. Só que no DR tem um cabo neutro conectado nele. A partir do momento que as três fases altera para um tipo de fuga no condutor neutro para o aterramento, ele percebe que tem um diferencial de corrente passando ali, então ele desarma na hora. E talvez essa fuga de corrente, uma das fases ali passando, pode ser uma pessoa tomando choque numa tomada, uma criança, entendeu? Ou uma fuga de corrente, igual no chuveiro, acontece muito, o nego instala DR, entendeu? Agora tem um bizu aí que eu falo pra vocês, você que faz instalações de residenciais aí, é bom colocar pelo menos a iluminação da casa fora do DR, porque se um dia o DR acionar de noite, a pessoa não vai ficar no escuro, entendeu? Aí vamos lá. No termo, dispositivo não deve ser entendido como um produto específico, mas sim qualquer forma possível de se implementar a proteção diferencial residual. São exemplos de tais formas: o interruptor, disjuntor ou tomada com proteção diferencial residual incorporada, os blocos e módulos e proteção diferencial residual acoplável a
disjuntores dos relés e transformadores de corrente que se podem associar a disjuntores, etc. Então é isso. Essas notas aqui que a Light coloca aqui é tipo um resumo, tá, galera? De determinado assunto. Então aqui é um resumo desse assunto aqui, do dispositivo. Igual eu falei, o dispositivo, isso aqui. Então a Light ela bota essas notas aqui para tipo um resumo disso aqui, entendeu? Ó, distribuidora. A distribuidora é a agência titulada de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de energia elétrica, referenciado doravante apenas pelo termo concessionária. Então isso aqui é a concessionária light, ampla, entendeu? Distribuidora de energia. Edificação, construção composta por uma ou mais unidades consumidoras. Edificação de uso coletivo, todas as edificações que possuem mais de uma unidade consumidora e que dispõem de área de uso comum. Edificação de uso individual, toda edificação constituída de uma unidade consumidora de consumo. Vou te falar um pouco sobre isso aqui. Isso aqui, ó, edificação de uso coletivo. É quando um ramal entra dentro de uma residência e dentro dessa residência tem diversos medidores ali. Então você tem uma edificação coletiva, entendeu? E nessa edificação coletiva é instalada uma caixa seccionadora de barramentos para poder fazer a distribuição depois dos medidores, tá? Isso aqui tu via muito em PC de alvenaria. Hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia tu já compra aquela caixa toda montada e faz ali todo o sistema reformado já. E aqui é unidade consumidor individual, entendeu? O porte vem da rua e só entra em uma residência ali para atender apenas uma residência. A Light permite a Light atende individualmente uma residência até 4 medidores, entendeu? Se dentro do quintal tem mais de 4 residências, a Light já considera aquilo ali edificação de uso coletivo. Então ela solicita que o técnico instale ali um PC já coletivo para economizar um ramal de entrada na residência, entendeu? Como vai instalar os 4 relógios de uma vez, então o ideal é fazer esse tipo de montagem aqui, entendeu? Agora vamos supor, só tem uma casa, ligou uma casa, depois fez outra casa, ligou outra casa, aí depois fez mais uma casa, aí a Light foi lá e ligou o terceiro relógio, já são 3 cabos aqui, né? Aí depois ligou mais outra casa, aí são 4 cabos. Depois desse tipo de 4 medição ali naquele local, pode acontecer de a Light aceitar mais um ou dois, entendeu? Mas se for ligar de uma vez os 4 medidores, a Light já vai pedir o ramal coletivo. Eletroduto. Eletroduto é o tubo ali, né, de proteção do cabo que a gente instala. Tem o eletroduto que a gente coloca para o aterramento também. Condutor destinado a alojar e proteger mecanicamente os condutores elétricos. Eletrodo de aterramento. Eletrodo de aterramento é a haste, né? É a haste. E a Light aí, né? Pela norma da Recon que você vai ver aqui, a Light só aceita a haste de 2,40, tá? E de 5/8 agora. Depois, mais para baixo aí da Recon BT, eu vou falar sobre isso aí, essa parte de aterramento. Mas já para passar o bizu aqui, você que for montar um padrão logo, a Light ela vai exigir a haste de 140. Já chegou e já aconteceu, cara, de eu instalar um medidor e o técnico da Light puxar a haste e eu ter colocado uma haste de 1,5 m, entendeu? 1,20 m, mais de 5/8. E o filho da puta não puxou, mano, aquela porra. Aí eu entrei em contato com os amigos aí os caras aconselharam concretar. Aí eu tive que concretar, o cara não puxou não. Porque, pô, tu vai gastar uma haste de 2,40, meu irmão. É foda. É dinheiro, né? Uma haste daquela de 1,20 tá 40, 50 reais, imagina uma de 140. Mas isso aí é só vista grossa, tá ligado? Não pode deixar, se tu for instalar de 1,20 m, tem que fazer esse esquema aí, entendeu? Pra não cair exigência. Aconteceu que o
caiu exigência e eu tive que voltar lá pra botar a mesma haste, entendeu? Só que eu concretei o local. Eu não troquei haste não porque eu não tinha dinheiro pra isso não, irmão. O valor já era baixo já do medidor. Infraestrutura de aterramento. É infraestrutura de aterramento isso aí. É, galera, acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. É muita coisa, a aula vai ficar grande pra caramba. Então eu vou ficar até aqui, ó, eletroduto de aterramento. Aguardo vocês na próxima aula aí. Então, o curso vai ser isso aí, cara, dinâmica. Isso aqui tá entrando nessas partes aí porque é uma gíria que a gente tem aí nessa área de montagem de padrão light, então tu tem que estar explicando, porque se for ler pelo termo técnico aqui, muitos de vocês aí, pô, não vai. Eletricista tá começando agora, saiu da escola técnica agora, não tá ciente dessas paradas aí não, entendeu? Aí eu tô explicando aí mais ou menos. Mas eu acredito que tá legal isso aí. Se eu tivesse conhecimento na época aí, pô, tava bem pra caramba. Isso aqui eu tive que aprender na marra mesmo, tomando só a exigência da Light aí. Mas tamo junto, galera. Tamo junto aí, até a próxima aula aí.